Olá, meu nome é Gabriel. Eu e o meu grupo, Pietro, Joaquim, Luiz Ator Albuquerque e Matheus, iremos falar sobre função determinada por mais de uma sentença, função de identidade, proporcionalidade e sua relação com função linear. Uma função definida por mais de uma sentença é uma função matemática, que é definida por diferentes expressões em seus diferentes intervalos de seu domínio. Ela também pode ser conhecida como função definida por partes ou também função segmentada. Cada expressão é chamada de segmento da função e é usada para descrever o comportamento da função em um intervalo específico. É importante notar que essas expressões devem ser mutuamente exclusivas, ou seja, não devem haver sobreposições entre elas. Essas funções são muito úteis na modelagem de fenômenos que apresentam diferentes comportamentos em diferentes intervalos. As funções definidas por várias sentenças são utilizadas de diferentes formas. No dia a dia, por exemplo, a tarifação do imposto de renda funciona de forma diferente para diferentes faixas salariais, uma vez que a alíquota do desconto varia conforme o salário do trabalhador. No caso, um trabalhador que ganha menos de R$ 1.900 estará isento do imposto, já aquele que ganha mais de R$ 4.600 cairá na alíquota máxima de 27,5% de desconto do seu salário. Outra situação típica que pode ser modulada por uma função definida por várias sentenças é o encher e esvaziar de uma caixa d'água. A velocidade que ela enche é diferente da que ela esvazia, pois os fluxos são diferentes. E quando considerado o volume d'água na caixa, a função que descreve a entrada d'água é crescente e a saída é decrescente. A função identidade, também nomeada de função inclusão, é uma das categorias da função afim. Função de x é igual a ax mais b. Os valores do seu domínio são os mesmos da imagem do contradomínio. Por isso, a função identidade também é bijetora, isto é, para qualquer valor que seja x, o resultado da função será ele mesmo. Função de x é igual a x. Ou seja, no diagrama a seguir, o domínio A tem os seus valores, a imagem do contradomínio, ou seja, todos os valores do domínio A vão pertencer aos mesmos valores do domínio A. Por exemplo, em x1, se o valor fosse 1, o y1 deveria ser automaticamente 1. Assim como também, em um plano cartesiano, nós poderíamos citar também a função de x da mesma maneira que foi explicado. A posição do x e do y se coincidirão, pois a função identidade terá o mesmo valor, ou seja, x vai ter, por exemplo, se caso ele tivesse x2, ele teria como posição 2, 2. A função bijetora, também chamada de bijetiva, é um tipo de função matemática que relaciona cada elemento do domínio A um elemento diferente no contradomínio B. Além disso, todo elemento do contradomínio B é a imagem de A. Desse modo, a função bijetora promove uma correspondência, pois os elementos do domínio A possuem correspondentes únicos no contradomínio B. É importante notar que eles apresentam o mesmo número de elementos. A partir desse diagrama, podemos concluir que o domínio dessa função é o conjunto A, igual a -1, 0, 1 e 2. O contradomínio reúne os elementos B, 4, 0, -4, -8. Já o conjunto imagem da função é definido por IMF igual a 4, 0, -4, -8. A imagem e o contradomínio são iguais. Na função injetora, todos os elementos do domínio A têm como imagem elementos distintos do contradomínio B. Já na função superjetora, todo elemento do contradomínio é a imagem de pelo menos um elemento do domínio. Vamos lá, o conceito de proporcionalidade. A proporcionalidade é uma grandeza onde uma variação de uma provoca a variação de outra, numa mesma razão. Se uma multiplica por 2, a outra multiplica por 2. Se uma multiplicar por 3, vai multiplicar por a outra também, obrigatoriamente tem que multiplicar por 3. Se uma é dividida ao meio, a outra também. É o quê? São duas variações com a mesma conta. Assim, se duplicarmos o número de gelados e despesa, duplica de igual modo, e se triplicarmos o número gelados, triplicamos a despesa e assim sucessivamente.
Efetuando o quociente entre duas variantes, concluímos que o valor este tem o mesmo valor. A definição de uma função linear é toda função afim onde b será igual a zero. Lembrando que uma função afim é toda função onde sua estrutura é baseada em f de x igual a x mais b, ressaltando que a sempre será diferente de zero. Em um gráfico da função linear, a reta sempre passará pela origem do plano cartesiano. Para associarmos a proporcionalidade com a função linear, utilizaremos a fórmula y sobre x igual a k. K sempre será o resultado de y sobre x, onde todas as partes da função linear que sua reta for traçada dará o resultado de x e y. E quando você dividir o y pelo x, dará o mesmo resultado. Isso para todos os locais da reta. Além de seu gráfico, também poderemos associar a proporcionalidade com a função linear através de uma tabela de resultados, usando os mesmos cálculos e obtendo os mesmos resultados.